concorrência comercial do início do século XX gerou uma rápida corrida armamentista entre os países da Europa, dando início à Primeira Guerra Mundial. O conflito, que terminou em 1918, deixou mais de 10 milhões de mortos. A Primeira Guerra Mundial tinha mostrado a capacidade de destruição do ser humano e era um momento em que você tinha condições dadas para fazer uma revolução que, pela primeira vez, a maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras iria tomar o poder. Essa foi a Revolução Russa, que mobilizou milhões de camponeses que sofriam com a fome e a miséria. Ela pôs fim à política autoritária do czar Nicolau II. O povo exigia paz, pão e terra. No primeiro momento, uma parte revolucionária de caráter liberal e burguês, os chamados mencheviques, assumiram o governo. Como pouca coisa mudou, os bolcheviques, liderados por Lenin, tomaram o poder. O primeiro momento foi o significado próprio da Revolução Russa, porque foi um movimento de massas que envolveu camponeses, trabalhadores industriais, mulheres, movimentos étnicos. Foi um evento que foi absolutamente determinante para definir aquilo que ia ser a história do século XX. Porque o surgimento de um regime socialista na Rússia, que se transformou em União Soviética, não apenas vai servir de inspiração para outros movimentos semelhantes, movimentos revolucionários, no mundo inteiro e ao longo de todo o século XX, como também o surgimento dessa Rússia, agora União Soviética potência, vai ter um impacto gigantesco na geopolítica mundial, por exemplo, o impacto da Guerra Fria e tudo mais. E marcou radicalmente, porque introduziu uma sociedade que estava prometida como teoria, e como um movimento social, movimento socialista, e como teoria marxista. E depois ela se mostrou possível. Então Marx vai dizer, a classe trabalhadora, o trabalhador, o proletariado, ele tem uma centralidade no processo revolucionário. Vamos lembrar que logo após a Revolução Russa, quando Lenin, na Terceira Internacional, ele afirma o triunfo do marxismo-leninismo como a teoria revolucionária que seria a referência dos movimentos revolucionários no mundo inteiro, essa afirmação do Lenin vai ajudar a fazer desabrochar partidos comunistas no mundo inteiro. Por exemplo, o Partido Comunista do Brasil. Um partido comunista que se filia à Terceira Internacional, que se filia ao movimento comunista revolucionário internacional e que durante muito tempo na história do Brasil seguiu essa orientação, que era uma orientação que vinha de Moscou. E ao ser inaugurada com a Revolução Russa, ela foi sucedida por várias outras tentativas de revolução, muitas delas fracassaram, mas algumas foram vitoriosas, como mais tarde vai ser a Revolução Chinesa. E ao fim da Segunda Guerra Mundial, com o avanço do exército soviético, boa parte dos países que foram libertados dos nazistas pelo exército soviético acabaram tendo regimes socialistas. Então, dentro de pouco tempo, meio século, você tinha, como diz o Hobsbawm, 1/3 do mundo vivendo sob países socialistas. Agora, em 2017, celebra-se o 100º aniversário da Revolução Russa. E às vezes é interessante a gente perguntar qual é a relevância desse movimento 100 anos depois de ele ter ocorrido num local tão distante quanto a Rússia. Essa promessa de que era possível construir um país onde não houvesse exploração de pessoas por pessoas, onde fosse possível rapidamente se construir, se industrializar esse país, se enriquecer esse país, melhorar a condição de vida de grande parte da população e criar, o que se falava muito, um homem novo, quer dizer, um ser humano muito mais solidário, humano, responsável pelos demais, etc. Realmente foi um grande sonho, que explica todo o século XX e boa parte do século XXI ainda. E aí a revolução foi para o brejo, e nós estamos pagando o preço por isso, porque se você olha para o mundo hoje, tem 1 bilhão de famintos, 1 bilhão de pessoas passando fome. A miséria que existe no mundo hoje, a degradação ambiental, destruição do ser humano, 60 milhões de refugiados. Tudo isso daí mostra o quê? Que o capitalismo não deu certo, o capitalismo está destruindo a humanidade. A Rússia, agora desintegrada, necessita de manter certos poderes regionais, e por isso a forma do nacionalismo de Putin é uma forma de como se vai restaurar o capitalismo, dominando regionalmente, manter seus domínios regional. Agora, qual é a alternativa? Sei lá, vamos pensar junto qual é a alternativa. Eu não sei se é socialismo, não sei se é capitalismo, não sei que outro ismo é. Eu sei que se continuar desse jeito é um inferno. E como eu não quero ir para o inferno, nós já estamos no inferno.
Então eu luto contra isso para alguma outra coisa acontecer. Quando a gente pensa nas lutas da atualidade, talvez seja até interessante a gente fazer uma transposição imediata, já que eu falei agora há pouco do aqui e agora, vamos pensar nesse aqui e agora do Brasil. A gente está num momento bastante delicado de redefinição de relações trabalhistas no Brasil, de mudança de legislação trabalhista, e o governo Temer ele se coloca na vanguarda do atraso nesse sentido. Ele faz com que aquela mobilização pela justiça social, que estava na base da Revolução Russa de 1917, ela seja evidente e atualizada na situação política em que a gente vive aqui no Brasil, aqui e agora.